Olá, gente! Gente, na última aula falamos sobre ligações iônicas, né? Aprendemos então que esse tipo de substância que é formada por íons positivos e negativos, através então de ligações, também pode ser chamada de substâncias iônicas. Nesse tipo então de composto, né, os íons ligam-se fortemente em virtude o quê? De uma atração eletrostática, que isso acontece entre as espécies positivas e espécies negativas. De uma forma bem geral, podemos dizer então que esses elementos, né, eles acabam que transferindo elétrons para o outro elemento. Por isso então que nós determinamos, né, que quem acaba transferindo o seu elétron é conhecido então como cátion. E esse que acaba recebendo o elétron é conhecido então como o ânion. Ok? De um modo bem geral, gente, nós dizemos então que as ligações iônicas nada mais, nada menos são quem? Transferência então de elétrons. Beleza, galera? Gente, professor Rildo Vaz. Galera, é o seguinte, vamos dar continuidade então à parte de ligações químicas. E hoje falaremos um pouco sobre ligações covalentes e ligações metálicas. Legal? Vamos lá então, gente? Gente, bem diferente das ligações iônicas, as ligações covalentes ocorrem, vamos dizer assim, entre espécies químicas não metálicas. Ou melhor dizendo, ela acontece em espécies químicas que praticamente não há, digamos assim, diferença de elétrons. Ou seja, elas acabam então compartilhando elétrons. Bem diferente também das ligações iônicas, onde elas são boas condutoras de eletricidade, devido o fato de ter uma diferença muito grande de eletronegatividade entre as espécies. As ligações covalentes, elas não são bons condutoras de eletricidade. O fato delas não serem boas condutoras de eletricidade é devido a elas apresentarem, então, digamos assim, um compartilhamento entre os elétrons. E esse compartilhamento entre os elétrons faz com que, então, essas moléculas sejam mais condutoras de eletricidade. Bom, de uma forma bem geral, gente, podemos, então, afirmar que as ligações covalentes, né, elas simplesmente o quê? Compartilham elétrons, né? Então, o que acontece? Há um compartilhamento de elétrons, que isso faz com que esses compostos então se estabeleçam uma certa estabilidade na sua composição química. Legal, gente? Beleza, então. A próxima ligação falada aí, ligação metálica, nós vamos observar que a sua composição, né, a sua substância metálica, praticamente ela é só de metais. Tudo bem? São construídas por um único tipo de átomo, vamos dizer assim. Se nós falarmos aqui um metal ferro, nós iremos então encontrar num sólido, como por exemplo, iremos encontrar praticamente o que? Ferro como único representante daquela substância. Tudo bem? E então aí nós podemos observar também outros, como por exemplo o cobre, né, o ouro, que são outros tipos de metais. De uma forma bem geral, viu, gente? O que nós chamamos então de ligação metálica são praticamente espécies químicas, vamos dizer assim, que estão rodeados por, vamos dizer assim, por uma nuvem de elétrons. Tudo bem? E essa nuvem de elétrons que aí temos em volta desse átomo de metal, acabam então ficando livres entre os outros átomos de metal, constituinte então de uma única só substância. Então, podemos dizer que quando você fala de ligação metálica, nós generalizamos então que existe o que? Uma nuvem de elétrons. E essa nuvem de elétrons, ou então chamado mar de elétrons, móveis, né? Então, os íons positivos, praticamente, eles se encontram no quê? No meio de um mar de elétrons. Perfeito, gente? Então, podemos dizer então que as ligações metálicas, né, ou melhor dizendo, as próprias substâncias que contêm metal, elas são excelentes condutoras então de eletricidade, né?
Podemos então falar aqui que ligas metálicas, né, que são empregadas em vários setores da sociedade. Dentre as ligas metálicas mais comuns estão quem? O aço, que é uma mistura de ferro e carbono. O bronze, que é uma mistura entre cobre e estanho. Ou então a amálgama dentária, que é o mercúrio, prata, estanho e cobre. Olha aí, gente, que interessante, né? Ou por que não falar do latão, né, que é cobre e zinco, o ouro de 18 quilates ou de 750, né? Enfim, são tipos então de materiais, digamos assim, metálicos, aonde esses metais na verdade se encontram mergulhados então no mar de elétrons. Perfeito, gente? Olha só, ligação metálica, só metais. Legal? Boa? Uma forma então para que nós podemos entender os elétrons então aí mostrados, eles se encontram livres, né? Eles representam na verdade o que? Uma quantidade, digamos assim, de cargas elétricas que ficam praticamente o que? Dando de entender uma nuvem de elétrons que envolve esses metais, seja ele ferro, cobre, estanho, chumbo e outros metais então encontrados aí em forma de materiais. Legal, gente? Beleza?